Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos dar uma olhadinha sobre interfaces. O que seriam interfaces em uma linguagem de programação? Interface é uma forma da gente prover uma estrutura de métodos que não precisam ser implementados. Em outra palavra, a gente pode indicar que classes implementam características diferentes. Então esse recurso é diferente de herança e de classe abstrata. Por quê? Porque as classes que recebem as interfaces não herdam necessariamente nenhum aspecto estrutural das interfaces. Então, uma classe que possui uma interface, ela obrigatoriamente tem que implementar os recursos dessa interface. Então, primeiro aspecto, uma classe pode implementar mais do que uma interface. Beleza? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, as interfaces possuem apenas declarações de métodos. E a partir da versão 1.8 do Java, as interfaces também podem ter implementação. Então eu preparei um exemplo para a gente poder dar uma olhadinha em toda essa estrutura de forma prática. Eu tenho aqui esse diagrama de classes, em que eu tenho a interface eUser, que possui dois métodos, efetuar login e efetuar logout. E depois eu tenho mais duas classes, a classe usuário e a classe dispositivo. Ambas classes implementam essa interface. Então na UML a representação de implementação de uma interface é essa setinha tracejada. E por fim, eu tenho essa classe teste, no qual o método main vai ser utilizado para testar os recursos de toda essa estrutura a ser implementada. Então eu estou com o Eclipse aqui aberto e eu vou começar a implementar essa estrutura. Então, primeiramente, como que a gente cria uma interface? Vejam que aqui, na parte de criação de elementos de um projeto, eu possuo um ícone específico para a interface. Então, vou clicar aqui e dar um nome para a nossa interface. Ela se chama eUser. Lembrando que interfaces também podem herdar de outras interfaces. Isso eu comento com mais detalhe no final. Vou finalizar. Então, percebam que o elemento foi criado como uma interface. E o ícone da interface aqui no explorador do nosso projeto, ele aparece com essa letra I aqui, ó, em roxo. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer a implementação do método de efetuar login e o de efetuar logout. Beleza, essa é a implementação da nossa interface. Não tem muito segredo. A interface é o elemento mais fácil de ser implementado em um projeto de programação. Então, da forma mais simples aqui, essas interfaces possuem a declaração dos dois métodos, efetuar login e efetuar logout, e eu não preciso de ter uma implementação desses métodos. Mas agora, para quem que ficou essa conta? Para a classe usuário, eu vou criar a classe usuário. Primeiramente, vou declarar os atributos e já fazer o construtor. O usuário, ele vai ter o e-mail e a senha. Então aqui eu fiz a declaração básica de um construtor, no qual eu estou fazendo a atribuição dos parâmetros recebidos no construtor. Então agora eu vou falar que a minha classe usuário vai implementar a interface eUser. Então para isso eu tenho que usar a palavrinha reservada implements e indicar aqui qual interface eu quero implementar. Primeiro detalhe, como eUser e usuário estão no mesmo pacote, eu não precisei fazer importação. E se eu tivesse uma relação de herança nesse projeto, a relação de herança vem antes da implementação da interface. Por exemplo, poderia ter essa estrutura aqui. E por que a classe usuário está dando erro? É porque eu sou obrigado a implementar os métodos descritos lá na interface. Então, a interface pode até ser considerada como um contrato. Então, é um contrato que a minha classe estabelece quando ela está implementando alguma interface. Então, tem que honrar esse contrato, que seria realizar a implementação desses dois métodos aqui, ó. Vou deixar por enquanto só dessa forma. Eu já vou implementar a classe dispositivo.
Aqui nessa telinha de criação de interface ou de classe, eu posso indicar aqui qual que é a interface que eu vou utilizar. Então, se eu não quiser fazer o comando implements na mão, posso vir aqui e indicar que a classe dispositivo vai implementar user. E aqui já está marcado para a gente implementar os métodos não implementados. Então, quando eu crio a interface dispositivo, eu já tenho o efetuar login e o efetuar logout declarado. Então, primeira coisa aqui, eu vou fazer a declaração do atributo, que é o número de série do dispositivo. E o construtor. Então, por enquanto, temos uma implementação da classe usuário e da classe dispositivo. Eu vou começar pelos testes e agora eu vou voltar nessas classes para fazer algumas modificações. Então, vou criar aqui a classe teste, que tem um método main. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um usuário, que vai ter o e-mail @a.com e a senha dele é muito fácil, 23. Vou declarar um dispositivo. O número de série dele é 12345. Aí eu vou simular uma ação de login para esse usuário. Efetuar login. E depois para o dispositivo. Então, para eu efetuar o login, eu vou passar por parâmetro um usuário. Então, vamos supor que eu digitei lá o e-mail certo e eu coloquei a senha 234. Então, isso aqui é uma ação de login. E eu vou mandar imprimir para ver o que vai acontecer. Eu vou tentar fazer o login como se eu fosse um dispositivo. Então, para esse dispositivo que eu declarei ali em cima, vou testar o método efetuar login. Eu vou passar 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho o objeto user com esse e-mail e essa senha, e eu tenho o dispositivo com esse número de série. Então, aqui na linha 8, eu estou tentando fazer o login para esse usuário e na linha 9 para o dispositivo declarado. Perceba que o comportamento esperado era o quê? Na linha 8, retornar falso e na linha 9, retornar verdadeiro. Eu vou já executar o nosso projeto. Ambos retornaram falso, porque eu não implementei nada ainda. Então, vou fazer o efetuar login, vou fazer a implementação aqui para quando ele é um usuário. Primeiro detalhe, olha só, eu recebo qualquer objeto que implementa a interface user. Então, aqui dentro eu não tenho certeza se está vindo um objeto da classe usuário ou da classe dispositivo. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu tenho que conferir se esse usuário é uma instância da classe usuário. Então, no Java eu tenho esse operador chamado instance_of. Ele me retorna verdadeiro ou falso se eu fizer essa conferência aqui, ó. Então, eu vou colocar isso daqui numa estrutura condicional. Então, se esse usuário que veio por parâmetro não é uma instância da classe usuário, então retorna falso. Já vou recusar o login logo de cara. Beleza. Agora, como é que eu posso trabalhar com esse usuário e acessar o e-mail e a senha dele? Eu não consigo fazer isso daqui direto, ó. User.email. Eu tenho duas formas para fazer isso. Uma forma mais preguiçosa é essa aqui, ó. Eu faço uma coerção, só que eu tenho que envolver a minha classe aqui com parênteses. Aí eu tenho acesso a todos os elementos da classe usuário, fazendo a conversão aqui do meu objeto user. Mas para a leitura do código ficar mais simples, eu vou declarar aqui, ó, um objeto que vai receber
o objeto que veio como parâmetro user já convertido. Então, para finalizar, para o login ser bem sucedido, o que eu tenho que fazer? O e-mail desse cara aqui, que é o this, né? Quem está executando o método, tem que ser igual ao e-mail do objeto que eu passei por parâmetro. E a senha também tem que conferir. Então o método efetuar logon para a classe usuário ficou implementado. Eu posso fazer algo parecido para a classe dispositivo. Então, primeiramente, eu vou fazer essa conferência. Então, se user não é uma instância de dispositivo, retorna falso. Beleza, foi bem sucedido. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui vai ser mais simples. O número de série tem que ser igual ao número de série do objeto que foi passado. Então vamos supor que o login é feito a partir do número de série de um dispositivo. Vou executar de novo aqui. O resultado esperado está aqui, ó, falso para o usuário e verdadeiro para o dispositivo. Então vou fazer a seguinte alteração, vou colocar a senha certa aqui do usuário. Vamos ver o que vai acontecer. Agora ficou verdadeiro e verdadeiro. Beleza. E efetuar logout? Eu vou fazer o seguinte, a operação de efetuar o logout vai ser sempre o que? Retornar verdadeiro, não tem nenhuma validação lógica. Então é só para eu falar que a pessoa saiu. Então o comportamento desse método efetuar logout, perceba que ele vai ser comum na classe usuário e na classe dispositivo. Então, para evitar repetição de código, eu posso fazer um recurso que foi adotado a partir da versão 8 do Java, que é o quê? Uma implementação padrão a um método de interface. Antigamente a gente não podia ter isso. Eu vou deletar aqui o efetuar logout. Perceba que está dando erro aqui na classe usuário e dispositivo. Então vou levar a implementação para esse nível aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, vai dar erro ainda. Por quê? Eu tenho que acrescentar aqui, ó, depois do modificador de visibilidade, palavrinha default, que vai indicar então que é uma implementação padrão desse método. Vou salvar a interface user. Percebam que parou de dar erro. Então eu conseguiria aqui consumir o efetuar logout sem nenhum problema. E aqui o Eclipse está marcando o método efetuar logout com essa bolinha verde, né, porque ele é público, e essa letrinha D porque ele é um método padrão de quem? Da interface e user. Então é um detalhezinho a ser observado. Aí, como eu disse, se a gente tivesse uma estrutura mais complexa de classes, que envolvia herança, a declaração da relação de herança tem que ficar antes da implementação das interfaces. Eu poderia também implementar mais de uma interface. Então no Java eu posso ter herança de apenas uma classe e realização de interfaces de várias classes. Tá? Não se esqueça disso. Eu poderia aqui implementar alguma outra interface que é de sistema. Vou colocar alguma aqui do Java, por exemplo. Tem essa interface aqui, ó. Poderia fazer isso separando por vírgula e adicionando funcionalidades. Então, para a gente finalizar, encare que uma interface pode ser o quê? O acréscimo de funcionalidades às nossas classes, que é diferente da relação de herança. Então, uma interface é uma estrutura mais desacoplada. Eu não preciso ter uma classe dependendo da outra. Uma interface pode ser um recurso que vai adicionando nas demais classes, onde for necessário. Belezinha, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e bons estudos!